Bem-vindos à nossa 13ª aula do nosso curso de Filosofia, de Introdução à Filosofia. Nesta aula, então, nós estamos estudando, lembre-se, o pensamento de Aristóteles. E começamos o pensamento pelo primeiro ponto do seu pensamento, que é estudar a lógica aristotélica. E nesta aula sobre a lógica, nós vamos ver as partes potenciais da lógica. O que são partes potenciais? Tome-se, por exemplo, a alma humana. É constituída de 3 partes. A parte intelectiva, ou intelectual, a parte sensitiva, ou animal, e a parte vegetativa, ou nutritiva. Com efeito, a parte mais propriamente humana é a intelectiva. É o que distingue o homem dos demais animais. E com estes, os animais, compartilhamos a parte sensitiva que lhe é mais próprio. Tal qual compartilhamos, tanto nós como os animais, a parte vegetativa, mais própria das plantas, cujo objetivo principal é nutrir-se e crescer. Analogamente, mutatis mutandis, a lógica possui suas partes potenciais. As partes potenciais da lógica, em escala descendente, têm-se a dialética, a retórica e a poética ou arte do belo. A dialética, antes de atingir a verdade, atinge-se a opinião mais provável. É natural do homem passar pelo estágio na opinião antes de atingir a verdade sobre algo. Há clara distinção entre omitir opiniões sem a devida arte e tomando-as como já sendo verdadeiras e omitir opiniões mais prováveis com a arte da dialética. A verdade encontrada será sempre a mesma, ao passo que a opinião mais provável, alcançada mediante a arte da dialética, poderá, por mínima chance, ser falsa. Porém, tanto falso é que a opinião seja o oposto da verdade, pois, com efeito, a opinião possui seu lugar no âmbito da mesma ciência. A opinião mais provável, alcançada mediante a arte da dialética, é algo que uma antessala da verdade, mas nunca em si contrária e oposta à verdade. A dialética é a parte potencial mais próxima da lógica propriamente dita. Está no segundo degrau de uma escada descendente. No topo encontra-se a ciência com a lógica. Logo abaixo, a opinião mais provável com dialética. E em seguida encontra-se a retórica. A retórica é a arte de fazer propender ao verossímil mediante a suspeita de verdade. Vale-se mais da oralidade, conquanto também o é na escrita. Com efeito, pode-se dizer da retórica uma arte civil. É na cidade e na sociedade que se desenvolve a retórica. Vide seu surgimento na Grécia Antiga nos debates públicos ou judiciários na democracia ateniense. A poética ou arte do belo, um degrau abaixo, encontra-se então a poética, que é a arte de fazer propender ao verdadeiro e ao bom mediante o belo, e de fazer afastar do falso e do mal mediante o horrendo. O horrendo que, no entanto, não é sinônimo de feio. Isto é, mantém-se as notas do belo na representação do horrendo. A poética ou artes do belo engloba diversas áreas, tendo-as por literatura, teatro e em parte o cinema, a música, a dança, a pintura, a escultura, etc. Contudo, o que caracteriza as artes poéticas são artes de criar formas miméticas, significantes e belas, em ordem a fazer propender ao bom e ao verdadeiro mediante o belo, e fazer afastar-se do mal e do falso mediante o horrendo. Pois bem, analisemos cada partícula desta definição. É uma arte mimética do grego imitação, exatamente no sentido em que lhe dá Aristóteles em sua poética. Estas artes imitam ações. A música, por exemplo, há quem afirme que não imita a ação, há, porém, quem o afirme. No último livro de sua política,
Aristóteles afirma que a música imita ações morais, a dança também imita ações. E se a literatura, o teatro, o cinema, a dança e a música imitam ações no tempo, a escultura e a pintura imitam ações congeladas no instante. Portanto, de um modo ou outro, todas estas artes imitam algo, são miméticas, mas também são significantes, pois em sua própria forma é o que fazem, que o imitam. É uma maneira completamente diferente de como significamos nossas concepções mentais pelas palavras, por exemplo. Com efeito, é a própria forma das obras das artes do belo que significam em sua própria forma aquilo que pretende significar. Ademais, hão de ser belas, pois mediante a catarse, que segundo Aristóteles, em sua poética, é a capacidade que essas artes possuem de purificar nossas emoções e impedindo que obstaculizem a nossa propensão à verdade e ao bem e faça afastar do mal e do falso. A catarse, segundo Aristóteles, fazia a tragédia grega infundir horror e compaixão. Indubitavelmente a compaixão é algo bom e o horror faz afastar daquilo que é propriamente horrendo e mal. Em suma, catarse é a purificação das emoções, que deste modo deixam de obstaculizar nossa vontade e nosso intelecto. Vê-se a importância da poética em nossa vida, tanto assim que toda revolução é precedida por uma revolução nas artes. A revolução pressupõe uma deformação artística, de modo que não se dê essa catarse que visa propender ao bem e ao verdadeiro. A arte hoje, de modo geral, visa fazer tender ao mal e ao falso. Daí surge a extrema importância de retomar a poética de Aristóteles e aprofundá-la. Lembremos-nos de que a sua poética nos chegou parcial. Primeiro parece ter sido rascunho de aulas, depois chegou-se somente uma pequena parte da obra. Infelizmente, Santo Tomás de Aquino escreveu sobre as artes do belo de maneira esparsa, não concentrada em apenas uma obra. Em um momento de combate a ideologias e revoluções, importante torna-se o saber das artes que lhes prestam serviço, que lhes servem de instrumentos de deformação e manipulação. Temos assim uma escada onde o topo encontra-se a maior certeza, que é a lógica, e abaixo suas partes potenciais com um degrau descendente de certeza, a saber, a dialética, a retórica e a poética. Então, muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula, onde vamos dar continuidade ao estudo da lógica, talvez começando então a estudar o Tratado dos Predicáveis de Porfírio.